Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Estaremos comentando rapidamente sobre a questão da hermenêutica, o que é hermenêutica, falar um pouquinho sobre isso de forma bem introdutória, um vídeo bem rápido mesmo. Bom, estou lendo a respeito dessa questão, aqui em um livro que comprei recentemente, né? E nesse livro o autor traz uma abordagem diferente da hermenêutica, né? Daquela hermenêutica mais tradicional e tal. Então, um conceito inicial para a gente poder falar sobre hermenêutica, basicamente, como o autor coloca, né, a atitude de alguém que quer entender o outro ou algo, né, entender outro, alguém, ou então entender algo. Essa é uma definição bem interessante, que ela é uma definição bem ampla, que só existe essa ideia da interpretação porque você quer entender alguma coisa, que está fora do eu, né, fora do eu. Aí entra um pouquinho de alteridade, né, que é a parte, né, um elemento sociológico aí, um tema sociológico, onde você se constitui a partir do outro, né? O outro é tudo aquilo que não é eu. Então, quando eu tento compreender o outro, eu exatamente estou naquele processo de hermenêutica, tentando compreender o outro, ou então alguma coisa. Se é uma pessoa, quando alguém fala, eu estou tentando falar agora aqui com você, se você entender o que eu estou tentando colocar, o que eu coloquei, ou não entender, você vai fazer um esforço para entender. Depois vem aquela velha ideia, o que é entender? Como que alguém entende? O que isso significa? Então, dentro da ideia da hermenêutica, né, que busca exatamente aí seria uma atitude de alguém que busca compreender outro alguém ou então outra coisa, né, ou algo, né, um texto, isso envolve texto, um filme, um livro, enfim, qualquer coisa que esteja fora da sua pessoa, aí você tem a questão do processo da hermenêutica. Bom, quando você, por exemplo, pergunta assim, o que é hermenêutica? Que já começando de trás para frente, como se diz, quando se pergunta o que seria hermenêutica? Então, a primeira coisa que você precisaria perguntar é que tipo de hermenêutica eu estou falando. Seria uma hermenêutica primitiva? Ou seria uma hermenêutica mais contemporânea? O que eu estou entendendo como hermenêutica, né? Porque essa ideia, esse estudo de como a pessoa entende, né? Ou seja, a hermenêutica também pode ser vista como as várias formas, as várias abordagens que nós podemos teorizar, né? As várias formas que podemos teorizar exatamente sobre a interpretação humana, né? Como que o ser humano interpreta essas coisas, como que ele interpreta, né? O que é entender, o que significa quando diz que eu entendi, o que isso significa? Né? O que realmente se representa, né? Então, a primeira questão que você poderia se perguntar, né, nesse quesito é basicamente como que a pessoa entende, o que significaria isso. E quando você pergunta o que é hermenêutica, a hermenêutica eu não vou nem conceituar aqui, que isso aí é muito batido, qualquer livro de hermenêutica você consegue perceber. Aí essa ideia, né, vem de Hermes, enfim, beleza, percorreu o caminho, né, aquele deus, deus grego lá da mitologia, enfim, toda aquela baboseira que todo mundo já sabe do básico, do básico, do básico. Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, esse livro, pegar esse livro aqui, né, esse aqui é o do Virkling, o autor Henry Virkling, acho que é isso, não sei a pronúncia própria do nome, mas acredito ser isso, né, vou usar esse aqui. Esse autor vai colocar a hermenêutica, a exegese dentro da hermenêutica, né, como uma parte da hermenêutica, mais ou menos como se a hermenêutica fosse uma visão geral, e esse aqui entrasse como um elemento, ou a exegese entrasse como um elemento, né. Alguns defendem que você só consegue fazer exegese através da leitura de textos originais, o texto hebraico, o grego, enfim, o aramaico. Alguns autores não fazem essa divisão de exegese e hermenêutica, tá? Deixam como sendo a mesma questão. Esse autor que eu estou lendo, que claramente não é esse, né? Seria o Hobson, né? Porém, Hobson aí, esses autores eles vão trazer exatamente uma hermenêutica, uma nova hermenêutica, uma nova abordagem da hermenêutica, em que ela cita essas definições antigas, como, por exemplo, o método literário para a interpretação do texto, como a teoria e a prática da interpretação, que é uma definição que o Henry vai trazer nesse livro aqui de hermenêutica avançada, que todo mundo já conhece essas definições, né? Ele vai trazer também essa definição que eu acabei colocando no início, que é uma atitude que o sujeito tem, alguém tem de tentar compreender outro alguém, ou algo, né, outra coisa, enfim. É isso. E aí a hermenêutica, ela já passa muito mais, ela já avança muito mais para outros campos que necessariamente você não aborda com aquela hermenêutica tradicional. Aí, dentro dessa questão, qual seria o nosso interesse quando eu pergunto o que é hermenêutica? Qual é o meu interesse ali? O que eu tenho de interesse? O meu interesse é um interesse literário, ele é um interesse
filosófico, ele é interesse teológico, interesse, né? Qual que é o meu interesse? Meu interesse é o quê? Qual dessas abordagens? Isso tudo vai depender da minha resposta, né? Isso aí vai... seria uma espécie, quando você vai fazer um trabalho científico, você pega um tema geral, as mulheres, então você vai, as mulheres no mercado de trabalho, aí você vai fazendo recorte ali, qual que é o seu interesse, a sua área de que você quer atuar, né? Qual o seu recorte? E na hermenêutica também você vai ter exatamente isso aqui, né? Eu já respondi a pergunta que é hermenêutica de várias formas, então o objetivo do vídeo é discorrer um pouco mais sobre esses outros elementos que estão fora aí dessa parte inicial. Aí qual seria a minha área de interesse? Ou seja, resumindo, a minha preocupação é com a hermenêutica primitiva. Se for com a hermenêutica mais antiga, quando eu pergunto o que é hermenêutica, se for numa abordagem mais antiga, eu vou responder isso aí em 2 palitos, é rapidão. Isso aí não existe essa dificuldade. Quando eu vou para uma hermenêutica mais contemporânea, a dificuldade ela aumenta absurdamente, né? Chega somente Robson, Porter Robson ali colocam que você não teria nem como trazer uma definição de hermenêutica precisa, porque a hermenêutica é isso, é uma prática, você está em execução, ela está em execução. É como se eu estivesse escrevendo o Novo Testamento e alguém já quisesse que eu trouxesse o Novo Testamento completo. Não, eu estou escrevendo aqui, eu estou montando aqui a estrutura. A mesma coisa aconteceria com a hermenêutica, né? Então, qualquer resposta que você fosse tentar dar sobre o que é hermenêutica, ela vai apresentar alguns problemas, ela não vai ser completa. E aí você pergunta se é hermenêutica o seu interesse, qual que é a hermenêutica que você está falando, se é a mais antiga, né, a primitiva, ou então uma contemporânea, e também qual é o seu interesse. O seu interesse é mais filosófico, é mais teológico, é o quê? Né? Ou seja, e outra questão que é importante, qual o tipo de hermenêutica que você quer? Ela é uma hermenêutica mais geral, ou ela é uma hermenêutica mais precisa? Tá? Nesse livro aqui, exatamente, que é um livro que rabisquei demais isso aqui, ver se eu encontro alguma coisa sobre isso, ele vai trazer exatamente na página 10, né, um pouquinho sobre isso. Ele vai trazer a hermenêutica geral, ele vai dizer que a hermenêutica apresenta várias divisões, e na hermenêutica geral ele vai trazer aqui que dentro dela vai ter a ideia do histórico-cultural, né, que tem aquele contexto, o léxico sintático, contextual e o teológico e tal. E dentro desse versículo você vai ter a abordagem em cima de questões como parábolas, alegorias, os tipos, as profecias, são preocupações da hermenêutica específica dentro desse contexto desse livro aqui, tá? E, a geral, estaria essas outras pegadas maiores aí, né? Essas questões mais culturais, léxico-sintática, enfim. É isso. Esse livro vai trazer essa abordagem. Aí você precisaria canalizar quando fosse responder o que é a hermenêutica, quando você fosse perguntar para saber qual é o seu interesse, qual é a sua questão, né? Aí você tem qual que é a nossa intenção. A nossa intenção ela vai na hermenêutica para o lado de uma ciência mais natural, ela vai para o lado de uma ciência mais humana. Qual a minha preocupação, né, dentro dessa pergunta? Então, após você refinar toda essa pergunta que você tentou fazer, estava muito ampla, você vai refinando e tal, mesmo assim a sua resposta ainda vai ter ambiguidades, vai apresentar ambiguidades, porque ela não vai ser completa ainda. Ela vai ter definições que não vão abarcar outras hermenêuticas. Por exemplo, você tem a hermenêutica aplicada aí ao judiciário, né, a interpretação do direito, a hermenêutica no direito. Então, você tem em vários lugares, como o próprio autor que estou lendo aqui também, ele vai colocar isso aí, vários tipos de hermenêutica nesse sentido. Aí você tem, por exemplo, essas definições que eu já coloquei, né, para resumir, hermenêutica tradicionalmente seria basicamente o método literário para a leitura de texto. Um método que eu tenho um passo a passo que eu vou seguir para fazer leitura de textos. Isso envolve texto e outras coisas, mas nesse sentido, texto. Beleza. Aí você teria a hermenêutica seria uma teoria e uma prática. Uma teoria que traz os princípios, também uma prática. Esse livro aqui vai colocar exatamente que a exegese é exatamente essa prática, aplicação dos princípios da hermenêutica. Aqueles vários princípios ali que você tem que analisar, várias questões, a exegese entraria como uma aplicação desses princípios aqui. Beleza, e a outra questão, para uma definição mais moderna, dentro dessa abordagem dos autores que estou comentando aqui, introdutoriamente, a exegese, a hermenêutica seria basicamente as várias formas que você tem de teorizar sobre o entendimento, a interpretação humana. Tá? Isso seria basicamente a hermenêutica.
e também a atitude de alguém de tentar compreender o outro, ou tentar outro alguém, ou algo, né, nesse sentido, que no nosso caso bíblico seria a interpretação do texto bíblico. Para o texto bíblico, dentro desse contexto aí, hermenêutica é basicamente um esforço que alguém faz para tentar entender o texto. E por que você tem que fazer esse esforço? Esse livro aqui vai explicar exatamente o porquê que você deve recorrer à hermenêutica, à exegese, para tentar chegar ao entendimento correto do texto, né? Vou tentar aqui, se eu não encontrar, mas basicamente sei de cabeça aqui as questões. Em geral, são as grandes lacunas que você tem, né? Lacunas linguísticas, lacunas culturais, né? Você tem esse tipo de lacuna aí que faz com que você precise recorrer a métodos, né? Você tem que recorrer ao texto de forma que você venha ter exatamente certos cuidados para que você não caia nesses abismos, você consiga se transpor esses abismos e criar pontes nesses abismos, que são basicamente página 13. Portanto, a hermenêutica é necessária por causa das lacunas históricas, culturais, linguísticas e também filosóficas que obstruem a compreensão espontânea e exata da palavra de Deus. Estou finalizando esse vídeo com esse autor, essa parte aqui, por que você deve usar. É interessante usar para que você não crie vários espantalhos de várias questões. E aqui eu estou lendo esse livro aqui, que é um livro que traz uma abordagem recente da hermenêutica, totalmente diferente dessas outras aqui mais tradicionais. Tá bom, basicamente isso. Comenta aí se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o vídeo, né? Alguma coisa que você concorde, que você não concorde aí também. Você pode estar comentando aí, né, como que você enxerga a hermenêutica, qual a sua definição. Deixa uma definição de hermenêutica aqui nos comentários. E é isso aí, valeu. Se gostou do vídeo, comenta aí, né, que quer algum vídeo parecido com esse. Valeu, fui.